você! Alô, você que está hoje ex-funcionário da aviação Itapemirim. Boa noite. Ex-funcionários da Itapemirim fazem manifestação em Cachoeiro. Grupo Comporte anuncia o fim da Breda e a incorporação pela Piracicabana. Vândalos atacam e incendiam um ônibus da Cometa. Pânico em Manaus. Ônibus são incendiados e deixam de rodar no domingo e na segunda. Acidente entre caminhão e ônibus deixa 5 feridos em Nova Odessa. Em Santa Catarina, ônibus com delegação do STEM Cascavel Futsal Feminino sofre acidente em Ceará. E ainda, Piracicaba anuncia nova identidade visual da frota de ônibus igual à usada em Franca. O Jornal do Ônibus começa agora, trazendo essas e outras informações para você. Ex-funcionários da aviação Itapemirim realizaram neste último sábado, 5 de junho, uma manifestação no município de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, local onde foi fundado o grupo. Os profissionais, entre motoristas de ônibus, mecânicos, trabalhadores de agências, áreas administrativas e demais funções, dizem que foram desligados entre os anos de 2016 e 2021 e que não receberam integralmente os direitos trabalhistas e as verbas rescisórias. O grupo realizou de manhã uma carreata nas principais vias da cidade e se concentrou na frente de uma das garagens da empresa. O Diário do Transporte procurou a aviação Itapemirim, que enviou a seguinte nota. Abre aspas. O Grupo Itapemirim informa que não possui passivo trabalhista com ex-funcionários da companhia em Cachoeiro de Itapemirim. As referidas reivindicações já foram analisadas e indeferidas tempestivamente pela Justiça do Trabalho. O grupo ressalta ainda que tem cumprido rigorosamente o plano da recuperação judicial e, diante disso, já protocolou uma petição solicitando seu encerramento no último dia 24. Em relação ao China Construction Bank Brasil, o grupo Itapemirim informa que o credor está recebendo o valor de seu crédito nos termos do plano da recuperação judicial em parcelas mensais de R$100 mil, devidamente comprovados nos autos do processo. Conforme disposto no plano da recuperação judicial, aprovado pelo próprio credor, o Grupo Itapemirim está autorizado a realizar novos projetos por hora direcionados ao setor aéreo. Esse investimento foi autorizado e convalidado pelo juiz da recuperação judicial numa decisão proferida em 26 de agosto. A transparência da atual gestão do presidente Sidney Piva de Jesus e o fiel cumprimento do plano da recuperação judicial permitiu que o Grupo Itapemirim pleiteasse o encerramento da recuperação judicial, fecha aspas. É assim, a empresa não pode parar de investir, isso é claro, não pode parar no tempo, mas também não pode parar de pagar os ex-funcionários que lutaram tanto pela empresa. A Artesp, a agência que regula os transportes no estado de São Paulo, autorizou a incorporação da Breda Transporte e Serviços S.A. pela Aviação Piracicabana S.A. O ato foi publicado no final de semana. Segundo a publicação oficial, trata-se de uma aprovação prévia. A aprovação definitiva depende da inteira formalização da incorporação perante a JUSESP, bem como a apresentação de outros documentos que porventura vierem a ser solicitados por essa agência. Com isso, gradativamente, o nome Breda, um dos mais tradicionais do transporte, pode deixar de ser usado. Também deve haver um enxugamento de estruturas, em especial administrativas. Ambas as empresas pertencem ao Grupo Comporte, liderado pela família de Constantino Oliveira, que também é dono da Gol Linhas Aéreas. A Breda foi fundada nos anos 50 por Ítalo Breda, que na ocasião era sócio e chefe de tráfego da aviação Cometa. Paralelamente ao trabalho na Cometa, Ítalo Breda realizava o transporte de alunos do Colégio Dante Alighieri em São Paulo, onde se formou em economia. Como o negócio crescia, Breda decidiu deixar a aviação Cometa em 1955, que teve um marco decisivo na sua carreira empresarial. Assumiu o transporte de funcionários da empresa Volkswagen e de outras grandes indústrias do ramo. A Breda passou a integrar os negócios da família Constantino nos anos 90. Um bando colocou fogo em um ônibus de fretamento da aviação Cometa no início da noite da última sexta. O veículo foi atacado na estrada da Cata Preta, próximo ao número 100, na região da Vila João Ramalho. Não há informações se houve feridos. De acordo com os primeiros dados recebidos pelas equipes do local, o ataque ocorreu em meio a uma manifestação contra a morte de um jovem pela polícia. Apesar de o ônibus ter sido atacado, a morte desse jovem não tem nenhuma relação com o transporte. Nenhum criminoso responsável pelo ataque foi preso. O artigo 163 do Código Penal deixa claro que destruir, inutilizar ou deteriorar o bem ou serviços de uma união, tanto o Estado quanto o município, é considerado crime contra o patrimônio público. São enquadrados também bens privados a serviço público, que é o caso de ônibus de concessionárias e permissionárias de transporte público.
Aviação Andorinha está com vagas para teste de motorista em sua unidade na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agendada para amanhã, terça-feira. Os requisitos são: ensino fundamental completo, experiência mínima de 3 anos comprovada em carteira profissional na graduação de veículos de grande porte em rodovias, CNH, categoria D ou E, com EAR incluso, possuir curso de transporte coletivo atualizado e incluso na CNH e residir em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A seleção será no dia 8 de junho de 2021, terça-feira, às 8 da manhã. O local é na Avenida Costa e Silva, 1275, na Vila Progresso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O telefone é o DDD 18 2104 4187. Observação: comparecer no local da seleção com o currículo e os documentos, CNH com EAR incluso, certificado do curso de transporte coletivo de passageiros e todas as carteiras de trabalho. Um ônibus da Saritur, que fazia a linha Centro-Cocais dos Arruda, acabou saindo da pista na manhã deste domingo em Coronel Fabriciano, no interior de Minas Gerais. De acordo com passageiros que estavam a bordo, o ônibus deslizou na estrada de barro, que estava com lama, já que havia chovido na noite anterior. Ainda segundo os passageiros, o ônibus já se aproximava de Cocais. Apesar do susto, não houve feridos. O motorista, que não teve a sua identidade revelada, realiza a viagem há anos no trecho, e segundo os passageiros, graças à sua habilidade, o ônibus evitou de tombar, já que a estrada segue com bastante lama. Vândalos incendiaram ônibus, ambulâncias, agências bancárias e muitas outras coisas em Manaus nesse fim de semana. Com o pânico instalado, os ônibus deixaram de funcionar ontem, domingo, e hoje, segunda-feira. Segundo as informações, o município pede intervenção do exército para que os criminosos parem de tirar o sossego dos manauaras. Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 5 feridos em Nova Odessa. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas do acidente foram encaminhadas de ambulância para o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, que já receberam alta, como informou a Prefeitura de Nova Odessa. A colisão, segundo a administração municipal, teria ocorrido por volta do 12h30 entre as avenidas Ampélio Gazeta e Dr. Ernesto Sprogis. A Prefeitura investiga se o motorista do caminhão possa ter avançado o sinal vermelho. O motorista do caminhão, que não teve a sua identidade revelada, diz em sua versão que informou a Polícia Civil que passou no local quando o sinal ainda estava amarelo. Nos próximos dias, os moradores de Piracicaba, no interior de São Paulo, ônibus com uma nova identidade visual com tons de branco, azul e detalhes em abóbora e cinza, como ocorre na frota de ônibus municipal de Franca, também no interior de São Paulo. De acordo com a Prefeitura de Piracicaba, na próxima semana estarão em circulação os 38 ônibus que foram incorporados à frota da Transportes Urbanos Piracicaba, a Tupi. Alguns desses ônibus vieram do Rio de Janeiro e já pertenceram à Autoviação Veracruz de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, assim como já foram usados no transporte municipal de Franca, na frota da empresa São José. O contrato emergencial do transporte coletivo, sem licitação, passou a vigorar a partir do dia 12 de maio, com valor de R$ 39,5 milhões e possui validade de 180 dias. A Prefeitura de Piracicaba informa que os ônibus vão começar a ser utilizados inicialmente na linha 444 Sônia Centro. A Prefeitura informa ainda que as linhas troncais também vão receber os veículos. Os ônibus terão tomadas USB e acesso ao Wi-Fi gratuito para maior conforto dos usuários. Um ônibus rodoviário da Arvitur, que fazia o transporte das atletas do TEM Cascavel Futsal Feminino, acabou sofrendo um acidente na última sexta. A delegação se dirigia até o Centro Esportivo Canecão, onde faria um reconhecimento da quadra para enfrentar o Family Futsal. O jogo, porém, não foi cancelado, valendo pelo novo futsal feminino do Brasil. A equipe de Cascavel é a atual campeã da competição. De acordo com a Belos FM, o coletivo acabou sofrendo um acidente por volta das 9 da noite, quando trafegava pela rua Getúlio Vargas, já nas proximidades do centro esportivo. Ao todo, o ônibus seguia com 23 pessoas a bordo, sendo 14 atletas, 9 pessoas da comissão técnica e o motorista. Apesar do susto, não houve feridos. O motorista do coletivo, que não teve a sua identidade revelada, informou que seguia as indicações do sistema de GPS e que na ladeira, ao trocar de marcha, o ônibus voltou de ré e por cerca de 50 metros, quase atingindo uma residência. Em nota, a Prefeitura de Ceará informou que passará a disponibilizar placas informando a proibição da circulação de veículos pesados na via. O Jornal do Ônibus fica por aqui. Mais informações, quarta às 7 da manhã, no Bom Dia Busão. Uma boa noite e um bom início de semana.